Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto e hoje nós temos a nossa aula de matemática número 67, onde nós vamos dar continuidade às equações fracionárias que nós estudamos na aula anterior, tá? Então olha só, o que nós vimos na última aula? Para resolver equações com coeficientes fracionários, nós devemos fazer o quê? Reduzir os denominadores ao menor denominador comum. Tira o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, para você montar a nova equação, certo? Trabalhar a equação ali nos numeradores. Então, nos numeradores aparece a minha equação, os denominadores eu não vou precisar mais. Então, tira o denominador, fica só os numeradores, tá? Aí você resolve a equação normal, como os outros procedimentos que nós já estudamos antes, mas se você estiver resolvendo uma situação, um problema, você precisa escrever a resposta no final, porque o teu problema exige uma resposta e a resposta tem que ser dada. Tá? Eu não estou perguntando qual é o valor de x, eu quero saber uma pergunta específica da situação problema. Então escreve a resposta no final. Tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos resolver algumas equações do primeiro grau com denominadores, né? E resolver as situações problema também usando esse tipo de equação. Então, vamos lá. O exercício 1 são 3 equações para a gente lembrar o que nós fizemos na aula anterior. X sobre 3 igual a 4. 3x sobre 4 igual a menos 10. E na letra C, x sobre 5 mais 20 igual a 30. Se você se lembrar, se você acompanhou a aula anterior, nós temos 2 maneiras de resolver. Certo? Então, escolha uma delas e faça direitinho. Te dou um tempo, a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, foi fácil? Foi difícil? Conseguiu resolver? Antes de nós continuarmos, eu quero te dar um recadinho. Veja só, para você marcar a sua presença na aula de hoje, você deve abrir o link lá do Google Classroom ou do aplicativo Aula Paraná, resolver a atividade obrigatória. Marcou lá o formulário, resolveu a atividade obrigatória, está feita a tua presença na aula de hoje, tá bom? Então, não esqueça disso porque é bem importante. Olha só, na letra A eu tenho x sobre 3 igual a 4. Vamos pensar um pouquinho no que significa isso? Olha só, um número dividido por 3 é igual a 4. Ah, professor, é 12? Claro que é o 12. Mas e se eu for fazer o processo da equação, como é que eu resolvo? Vamos conferir. Então, ó, você pode colocar o 1 embaixo do 4, tirar o MMC de 3 e 1, que é o próprio 3, certo? 3 dividido por 3 dá 1, uma vez x, x. 3 dividido por 1 é 3, e 3 vezes 4 é 12. O denominador não é mais necessário, e a tua conclusão é que x igual a 12. Certo? Essa é uma maneira de fazer. Tem outro jeito de fazer que é mais simplesinho. E nesse caso desse tipo de equação, dá para a gente aplicar. Dá uma olhada. Eu pego aquele 3 que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando. Ó. O 3 que está dividindo vem para cá multiplicando. E quanto que é 4 vezes 3? 12. Está aí. Ah, professor, mas essa equação é muito fácil, não preciso fazer nada. Tudo bem, mas e as outras? Para a gente fazer as outras que são mais demoradas, eu preciso dominar o processo nessas que são mais simples. Então, treina aí, tá bom? Na letra B, 3x sobre 4 igual a menos 10. Agora eu vou fazer direto. Ó, esse 4 está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, 4 vezes menos 10 é quanto? Menos 40. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado? Dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 3. Menos 40 dividido por 3, ou menos 40 terços. Tá? Uma coisa que eu não tinha comentado ainda é o seguinte. Todas as equações que nós vamos fazer, estamos considerando o conjunto universo das equações, ou seja, o conjunto das soluções, onde estão as soluções da equação, é o conjunto dos números reais. Então, eu não vou me preocupar muito se é uma fração, se é uma raiz, sei lá, uma raiz quadrada que não dá para calcular, que não é racional, não vou me preocupar com isso. Todas as equações eu vou resolver dentro dos números reais. Então, menos 40 terços está tranquilo. Tá? Se eu resolvesse dentro dos números naturais, se eu dissesse assim, o conjunto universo da equação é os números naturais, são os números naturais. Menos 40 terços não ia dar, porque menos 40 terços não pertence aos números naturais. O número natural é 1, 2, 3, 4, a fração não entra. Então, ali o meu conjunto seria vazio. Como eu estou resolvendo nos números reais, menos 40 terços dá certinho, como solução está tranquilo. Letra C, x sobre 5 mais 20 igual a 30. Um número dividido por 5, mais 20 é igual a 30. Pega esse mais 20, está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, veja. 30 menos 20. Quanto é? 10. Então, x sobre 5 é igual a 10. O 5 está dividindo, vem para o outro lado, multiplicando. 10 vezes 5, 50. Dá para tirar MMC? Tranquilo. São duas maneiras de fazer, nesse tipo de equação, tá? Agora, nós temos um novo exercício, exercício 2, que é para você verificar as ideias de equação com fração, equação com denominador, ver o que você consegue fazer. Vou te dar um tempinho para você resolver esses exercícios para mim.
E aí, pessoal, conseguiram? Ah, professor, eu passei o número lá para o outro lado e já não deu mais certo. Já não deu mais certo porque essa equação fracionária é de um outro tipo. Essa equação com o denominador, ela é de um outro jeitinho. Então, a gente vai ter que fazer o processo inicial. Tirar MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, cancelar os denominadores e resolver a equação que sobrar. Dá uma olhada. Na letra A, eu tenho lá x sobre 3 mais x sobre 2 igual a 75. Vou tirar MMC, vou primeiro colocar o 1 aqui embaixo do 75. Não é obrigatório, mas se você se perde ali porque não tem denominador, escreve 1 ali e pronto. Tá? Então, o denominador de 75 é 1. Agora, eu tiro MMC de 3, 2 e 1. Já fizemos isso outras vezes, o MMC de 3 e 2 é 6. Vai no lugar dos denominadores agora. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes o x, 2x. 6 por 3 dá 2, 2 vezes x, 2x. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes x, 3x. E por último, 6 dividido por 1 dá 6. E 6 vezes 75, quanto é? 450. Então, 450 aqui. Certo? Denominador já não é mais necessário, porque o denominador é o mesmo. Vou resolver só com os numeradores. 2x mais 3x é quanto? 5x. 5x igual a 450. O 5 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. E 450 dividido por 5 é quanto? 90. O que falta fazer? Nada, porque é uma equação. Se fosse um problema, eu teria que escrever a resposta. Como é a equação, está tranquilo. Certo? Então, x é igual a 90 mesmo. Agora, na letra B, eu tenho um termo aqui, está tudo bagunçado. Ó. Tem o número no primeiro membro, tem x no segundo membro. O que eu vou ter que fazer? O que eu preciso fazer é ordenar a equação primeiro para depois tirar o MMC. Então, dá uma olhadinha no quadro aqui comigo. Olha só. Eu poderia tirar o MMC direto. É opcional, eu fazer o MMC direto e depois organizar, ou eu organizar primeiro e depois tirar o MMC. Eu vou organizar primeiro. Então, ó, x sobre 5. 2x sobre 3, como é que eu tiro ele dali? Ah, professor, se você fizesse esse aqui menos ele mesmo, o 2x sobre 3 saía dali. Só que se eu subtrair desse lado, para a igualdade não mudar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que subtrair aqui também. Então, esse 2x sobre 3, ele vem como? Vem subtraindo. Pronto. Certo? Agora, o mais 1 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Como aqui não ficou nada, vai ficar só o menos 1. Certo? Então, olha só. O que eu faço agora? Coloco 1 no denominador. E o MMC de 5, 3 e 1 é quanto? 15. Já fizemos esse cálculo uma vez. Então, o MMC de 5, 3 e 1 é 15. Então, no denominador vai 15. Montando o numerador. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. E 3 vezes o x, 3x. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro, mas vou fazer direto. Ó. 15 por 3 dá 5, e 5 vezes o 2, 10x. 15 dividido por 1 dá 15, e 15 vezes menos 1, menos 15. O denominador já não é mais necessário. 3x menos 10x é quanto? Menos 7x. E do outro lado eu tenho menos 15. Veja só. Aqui, quando você olha para essa expressão, menos 7x igual a menos 15, você tem o quê? Ah, professor, o menos 7 vai passar para o outro lado mais 7. Só que isso está errado. O menos 7 passaria dividindo, porque ele está multiplicando o x. Então, para você não errar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar toda essa equação e multiplicar ela por menos 1. Então, eu vou multiplicar ela todinha por menos 1. Posso pôr aqui, posso pôr mais aqui do lado do menos 15, tanto faz. Quando eu multiplico a equação por menos 1, ela muda? Não. Mudam os finais, mas a equação continua com a mesma solução. Então, não altera a solução da equação. Menos com menos,
mais. Menos com menos, mais. Pronto. Agora, se você ia passar o menos 7 para o outro lado, mais 7, você não vai passar mais. Por quê? Porque você olhou ali e você viu que o 7 está multiplicando o x. Tá? Se o 7 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E você tem x igual a 15 sétimos. Tá? Então, você não precisa se preocupar em responder, em escrever uma resposta, porque a gente está resolvendo a equação. Tá? Então, olha lá. Os passos que nós fizemos. Certo? Aqui, ó, eu não multipliquei por menos 1, eu passei o menos 7 direto, dividindo. Aí eu tenho que fazer regra de sinais. Menos com menos, mais. Por isso que fica x igual a 15 sétimos. Presta atenção nessa flechinha aqui, eu quero falar dela um pouquinho. Porque às vezes, para economizar a linha, você quer colocar um monte de igual. Aí fica o primeiro membro igual, o segundo membro igual, não sei, igual mais uma coisa, e daí vira uma salada a tua equação. A gente não escreve dois sinais de igual na mesma linha. Direto. Ah, professor, eu não sei do que você está falando. Dá uma olhadinha. É como se eu colocasse um igual aqui, igual aqui, igual aqui. Eu não posso fazer isso. Então eu uso essa flechinha que está aparecendo aqui. Essa flechinha ela tem um significado. Esse significado significa implicação. Ou seja, essa conta implica nessa. E daí quando eu uso essa flechinha, eu posso continuar seguindo o cálculo na mesma linha. Então, menos 7x igual a menos 15 implica o quê? X igual a menos 15 sobre menos 7, que implica x igual a 15 sétimos. Aí não fica uma salada de sinal de igual. Você pode usar a flechinha assim, como a gente colocou. Sinal de implicação, um sinal lógico, tá? Agora eu tenho uma situação, problema para você. O comprimento de um terreno retangular é a terça parte de sua largura. Se o perímetro for 152, quais são as dimensões desse terreno? Tem aí esse exercício. Vou te dar uma dica para resolver. Faça o desenho. Tá? Faça o desenho, chama o comprimento, aliás, chama a largura que você não sabe por uma letra e representa o comprimento como sendo um terço da largura a partir da letra que você escolheu. E eu volto com a resposta já já.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Ah, professor, sempre que entra a geometria eu me embanando, com perímetro, com área, tá? Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Faça o desenho que você vai conseguir visualizar melhor, tá? Só que antes da gente fazer a correção desse exercício, eu quero te lembrar uma coisa. Você que não consegue acessar o Google Classroom, que não tem acesso ao Aula Paraná, o aplicativo, por qualquer razão, não esqueça de buscar suas atividades na escola e de levar elas feitas, né? Leve elas feitas para os professores poderem fazer a correção, lançar as presenças, lançar nota, enfim. Não esqueça disso. Faça as atividades direitinho no caderno, pega o material na escola para fazer as atividades em casa e leva de volta para a correção. Mas tem que levar feitinho, certo? E quem tem o acesso ao Google Classroom, não esqueça, fazer as atividades do Aula Paraná e fazer também as atividades que os professores deixaram, escrever o ok ali nas comunicações, que os professores todo dia mandam um recadinho, né? Olhar todas as disciplinas, isso é muito importante, tá? Então, faça isso direitinho para a gente poder continuar aí com os nossos estudos, tá bom? Agora a gente vai resolver essa situação problema, dá uma olhadinha lá comigo. O comprimento de um terreno retangular é a terça parte de sua largura. Se o perímetro for 152 metros, quais são as dimensões desse terreno? Então, primeiro eu vou desenhar esse retângulo, dá uma olhada. Vou desenhar ele aqui, ó. Tanto faz se o lado maior está na horizontal ou se está na vertical, ok? Uma coisa importante é você pensar o seguinte, vamos anotar aqui quem que vai ser o quê. Então, o comprimento é 1/3 da largura. Você sabe quanto é a largura? Não sabe? Então eu vou usar uma letra para indicar essa largura. Ah, professor, vou chamar a largura de x? Posso. Eu posso chamar a largura do que eu quiser. Eu vou escolher dessa vez a letra L. L de largura, tá? Então, letra L. Se o comprimento é 1/3 da largura, então vai ser o quê? L sobre 3. Então, olhando lá para o nosso desenho, o comprimento é L sobre 3 e a largura é L. Nós já conversamos antes, o comprimento e a largura não tem distinção, tá? Então, você pode fazer na posição que você quiser, né? Comprimento na horizontal e largura na vertical, ou o contrário. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Como o comprimento é 1/3 da largura, o que você entende? Que o comprimento é menor do que a largura. Então, eu tenho que indicar o comprimento no lado menor. Tá? Isso é importante pensar. Neste caso, é possível imaginar que se o comprimento é 1/3 da largura, então o comprimento tem que ser menor que a largura. Tá? Por isso que o professor colocou exatamente assim. Tá? E daí o perímetro, vamos anotar aqui, o perímetro desse terreno, você se lembra quanto é? Não? Vou te ajudar. O perímetro é 152 metros. Mas e o que é perímetro? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados desse retângulo. Então, se eu somar L sobre 3 mais L sobre 3 mais L, tem que me dar quanto? 152 metros. Então, vamos anotar aqui, vamos anotar essa equação que resolve a minha situação problema. Dá uma olhada. L mais L sobre 3 mais L sobre 3 é igual a 152. Certo? Dá até para a gente reduzir os termos semelhantes aqui, que fica mais fácil de trabalhar. Ó. 1L mais 1L, 2L. Na verdade, todos esses termos aqui são semelhantes, mas eu dou uma agrupada para diminuir um pouquinho. L sobre 3 mais L sobre 3, 2L sobre 3. É igual a 152. Agora sim, coloco 1 embaixo do 2L, coloco 1 embaixo do 152. O MMC de 1 e 3 vai ser quanto? 3. Vou escrever um 3 só. A gente encurtar a nossa escrita. Mas esse 3 vale para todo mundo. Então, ó, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2L, 6L. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2L, 2L. 3 dividido por 1 é 3. E 3 vezes 152? Bom, 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 5 é 15, vai 1. E 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. Então dá 456, certo? Denominador eu não preciso mais. Vai ficar como? 6L mais 2L, 8L. Igual a 456.
Agora, o 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 456 dividido por 8. Ah, professor, essa é a parte que me complica. Você faz a conta direto de cabeça e eu não sei fazer. Se você não sabe fazer, pega um cantinho aí do teu caderno e monta a conta, ué. Faz a conta. 45 dividido por 8 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 8 é 40, para 45 sobra 5. 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8 é 56, para 56 é 0. Ah, professor, mas eu me perco também para fazer a divisão. Aí, você precisa pegar e escrever toda a tabuada aqui do lado para você poder lembrar. Ou pelo menos olhar para a tabuada do 8 e ver. Ah, professor, mas eu faço na calculadora. Se você fizer na calculadora, como é que você vai lembrar de fazer isso depois? Então, você precisa treinar essas habilidades. São coisas que já passaram, mas que a gente precisa estar retomando, certo? Então, o meu L, vem para cá, o meu L é 57. E agora, como é que eu vou responder? O L é o L da largura. Então, a largura é 57 metros, certo? Como é que eu vou responder esse problema? Dá uma olhada aqui comigo. Desenhei o problema. Ó, o meu retângulo aqui está desenhado diferente do retângulo ali, justamente para você perceber que não dá diferença, certo? A situação, o problema está ali. Olha só. Resolvendo toda a minha equação, eu cheguei que o L é 57, certo? E agora eu vou escrever a resposta desse problema. Dá uma olhada. Como o L é 57 metros, a largura do terreno é 57 metros. Sabemos que o comprimento é a terça parte da largura. Portanto, 57 dividido por 3 é igual a 19. Tá? Então, resposta para esse problema, a largura é 57 metros e o comprimento é 19. Então, está aqui. 19 por 57. Tá? Eu poderia ainda incluir uma outra pergunta. Qual que é a área desse terreno? A área desse terreno é comprimento vezes largura. E você faz aí no cantinho do seu caderno. 19 vezes 57. Tá bom? E daí o que a gente viu na aula de hoje? Hoje nós retomamos as equações com denominadores, as equações com coeficientes fracionários, certo? Nós podemos usar a operação inversa em alguns casos, o que facilita bastante. Em outros, a gente vai ter que usar o MMC. Não tem jeito. Tá? O que nós fizemos no exercício 1. No exercício 1, a gente podia passar para o outro lado, o que estava dividindo passava multiplicando. Agora, no 2 já não deu certo. Né? A gente precisa igualar os denominadores, na maioria dos casos, usando a MMC. E quando o termo for um número inteiro, o seu denominador vai ser 1. Então é o caso, o número não tem denominador, você coloca 1 embaixo e tudo bem. Cuidado ao resolver situações de problema. Você tem que ler o problema com atenção, traduzir a situação problema na forma de uma equação, né, na forma de uma sentença matemática, resolver essa equação e não esquecer de colocar a resposta final. A tua pergunta exige uma resposta por escrito. A pergunta nunca é qual é o valor de x no problema. A pergunta é qual é a medida da largura, você tem que responder a medida da largura. Qual é a idade, você tem que responder a idade. Qual é o número procurado, você tem que escrever qual é o número procurado. Escrever a resposta, não esqueça disso, tá? E com isso nós concluímos a aula de hoje, certo? Faça as atividades com atenção, capriche lá nas equações, dá uma olhada, refaça os exercícios. Eu recomendo que você pegue essas equações que nós resolvemos nessas aulas e refaça, tá? Refaça as equações, porque é um conhecimento importante para a gente levar para as próximas séries também, tá bom? E eu volto na próxima aula com mais um pouco de equações aí e até lá.